Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. A conversa hoje é com o advogado Belisário dos Santos Júnior. Advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Belisário dos Santos Júnior atuou na defesa de presos e perseguidos políticos durante a ditadura civil-militar. Foi secretário de Administração Penitenciária e secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania. Integra a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, a Comissão Internacional de Juristas e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes. E para fazer este programa estão conosco a jornalista Júlia Magalhães, que é sócia da consultoria Nhengatu Comunicação, e também Crisley de Oliveira Custódio, doutora em Educação. Eu agradeço muito a presença de ambas, como agradeço a presença do doutor Belisário. E vou lhe dizer uma coisa, Belisário, se é uma tarefa difícil para um jornalista, é a de entrevistar alguém por quem ele tem admiração. Porque uma entrevista sempre tem uma armadilha, sempre tem uma situação que você queira deixar o entrevistado assim, em maus lençóis, mas com você é impossível. Embora a minha primeira pergunta, acho que coloque a todos nós desconfortáveis. Que é a seguinte, Belisário, onde é que os democratas falharam ao serem incapazes, por exemplo, de diante da barbárie que houve em Paraisópolis, mobilizar a sociedade imediatamente e fazer com que a cidade saia à rua e diga: basta, chega, nós não aguentamos mais isso. Onde nós falhamos? O caminho dos direitos humanos é um caminho que se faz em ondas. O avanço, os recuos, são avanços e recuos que se fazem um movimento como o movimento do mar. Houve momentos em que a gente fazia isso, momentos que não têm a ver com a democracia, momentos que têm a ver com a mobilização que a repressão provoca, a mobilização que a ditadura provocava. Nós estamos chegando num ponto próximo de mobilização. O fato a que você se refere provoca uma manifestação amanhã ante a Secretaria de Segurança Pública e vai provocar também, possivelmente, um ato interreligioso na Catedral de São Paulo. Uma visita ao governador de São Paulo na tentativa de mostrar indignação diante do que aconteceu. São Paulo é muito grande, mas eu acho que com as redes sociais, com as redes envolvidas, a reação se dará em algumas horas, né, de certa forma. Mas concordo com você que os democratas dormiram sobre os seus louros quando entenderam que qualquer governo que viesse respeitaria um patamar que tinha sido atingido. E o que vemos agora é um governo que procura desconstruir tijolo por tijolo o desenho lógico que a gente havia estabelecido em favor da democracia. Eu preparei um artigo para a Comissão Internacional de Juristas. Eu digo que o Estado de Direito no Brasil, com democracia e tudo, está em risco. Quero lembrar sempre que nós estamos gravando o programa nesta terça-feira, portanto as datas mencionadas pelo Belisário, uma delas já terá vencido, né, quando você vê o programa, a outra provavelmente ainda não. Nós estamos em vias de completar 71 anos da Declaração dos Direitos. 71 anos. 71 anos.
se você tiver que fazer um balanço do que houve, da comemoração dos 70 anos, que foi belíssima, para a dos 71, esse balanço só é negativo em termos de Brasil? Veja, a gente distingue a luta pelos direitos humanos, o que a gente fala, é uma luta pelos direitos, né? Os direitos humanos, eles nunca são dados, eles foram conquistados, como você mesmo fala, eles são conquistados na rua, eles são conquistados no parlamento, eles são conquistados de diversas formas. E isso é permanentemente uma luta. Às vezes a gente deita nos louros e vem uma maré que quase nos cobre, mas isso é uma luta. Então, eu acho que, eu penso que o que a gente comemora com 70 anos, a gente continua comemorando aos 71 anos de uma forma diferente, né? Agora nós estamos caminhando para uma trincheira, caminhando para um lugar de defesa. Mas os direitos humanos, eles têm uma história que é para comemorar. Quando, nós talvez voltemos a falar disso, mas quando a ONU estabeleceu os objetivos do milênio, quando a ONU estabeleceu, agora em 2015, os objetivos de desenvolvimento sustentável, ao propor os 17 objetivos, ela fala o que a gente atingiu até agora, os patamares de avanços que houve. Ela fala, olha, são 2 milhões a menos de mortos recém-nascidos, mas ainda morre um número considerável. Sim. Então, nós avançamos. Sem esse movimento, talvez a gente estivesse numa barbárie. Perfeito. Né? Perfeito. Quando Eleanor Roosevelt foi levada para a Paris, né, em 1900, enfim, logo após o pós-guerra, para a Conferência das Nações Unidas, ela foi levada como um prêmio de consolação. O marido tinha acabado de falecer, etc. E quando ela entra no Palais de Chaillot, ela começa a provocar uma revolução que não é maior porque os países ocidentais brecaram. Ela vinha com uma ideia de fazer, em 1946, o que só nós fomos atingir em 1967. Porque em 1948 nós tivemos a Declaração Universal, né? Em 48 eu nasci e a Declaração Universal. Não nessa ordem, são acontecimentos razoáveis. Tá. Mas você aniversaria junto? Eu aniversario junto, enfim. Mas quando a declaração vem em 48, ela queria estabelecer, junto com a declaração, outros documentos que teriam compromissos, que teriam prazos, que teriam objetivos, que seriam mais do que uma declaração, eles seriam convenções, né? Ela não consegue. Ela estabelece com um grupo de iniciados em direitos humanos, entre os quais um vietnamita, um general, um grande jurista francês, era uma coisa muito seleta. Ela estabelece uma forma de atuação que vem encontrar o final em 67, quando se aprovam os pactos. Perfeito. E a Declaração Universal hoje, a gente logo no início estudava que a Declaração Universal é uma declaração, não tem efeito nenhum, não tem efeito jurídico nenhum, etc. Mas veja, todas as declarações de todas as constituições, dali para frente, todas fazem menção a uma declaração que tem menção a direitos que o Ocidente reconhece, que o Oriente reconhece, sociais, principalmente direitos individuais e políticos, mas também sociais, culturais, e tem deveres. E que permite atitudes de que adiante nós vamos falar, não apenas em relação ao atual presidente do Brasil, mas outros, né, que usurparam esses tais direitos a serem denunciados internacionalmente. Mas antes eu quero a primeira pergunta da Crisley. Então, queria agradecer, né, por estar aqui diante aí do nosso querido Belisário. Eu acho que assim, né, eu sou parte da equipe do Instituto Vladimir Herzog e a gente tem discutido muito o que é a luta atual
em torno dos direitos humanos. A gente sabe que, historicamente, no Brasil, que não dá para se reduzir a luta a isso, mas como as pessoas acabam identificando, é uma luta próxima aí à questão da memória, da verdade, da defesa de presos políticos, que de alguma maneira acabou sendo transferida também pela defesa da dignidade dos presos da população carcerária, que até se cria um clichê, né, para boa parte da população de que os direitos humanos estaria vinculado a uma ideia de defesa de bandidos, mas que, pela sua pretensa universalidade, porque é uma declaração que afirma a questão da universalidade, a gente parte de uma noção de sujeito que é importante, mas um sujeito abstrato, desse sujeito de direito. E aí a gente tem muito discutido, na atualidade, como que a militância em torno dos direitos humanos pode incorporar e agregar a luta de outros movimentos sociais que dá corpo, dá corporeidade a esse sujeito, porque aí eu digo, né, de movimentos feministas, LGBTs, dos diferentes movimentos negros, porque aí a gente lida, obviamente, com uma ideia de que esses direitos são universais, mas que há sujeitos em situações de vulnerabilidade outra, né, e que precisam ser incorporados nessa luta de modo geral. Então, assim, como que você avalia, né, o que a militância hoje em torno dos direitos humanos, como que ela articula e incorpora essas pautas que são de outros movimentos sociais históricos? Então, você me dá agora... eu estou sempre à procura de fortes justificativas para a declaração. Você acaba de me dar uma, que é a Declaração Universal, é a linguagem que permeia todos os movimentos. É uma linguagem comum. Nós não precisamos sentar a cada momento para dizer, olha, é preciso lidar com os direitos LGBT, com as mulheres, com os negros, com os pobres, não sei de que região, etc. Não é necessário isso. A declaração e tudo que a ela se segue é uma linguagem comum. Isso em primeiro lugar. E, em segundo lugar, os direitos humanos, eles não são só universais, eles são progressivos. Eles são progressivos. Se você olhar os anos 60, as mulheres não votavam, não é aqui, é na Suíça. Elas não votavam na Suíça. Se você olhar para trás, quer dizer, quantos anos de escravidão houve e ainda hoje, não é? A população negra sofre todas as consequências de uma libertação mal resolvida, né? Então, o que eu proponho é que essa linguagem da Declaração Universal, com a linguagem de todos os outros atos que se formaram, a ONU de tempos em tempos, ela faz um chamado. É como se ela fizesse um chamado para a gente subir de patamar um pouco. E assim veio a Conferência de Viena, vieram várias conferências que a gente vai colocando temas à discussão. O saneamento foi declarado um direito humano em 2015. Antes ele era um direito humano, mas junto com a água. Ele foi entendido como uma coisa sem a qual não há desenvolvimento. Então, quer dizer, nós estamos constantemente subindo. É um movimento com as ondas que eu me referi, pendulares, movimentos pendulares, mas é um movimento que aponta sempre para a subida de um patamar de civilização. Como eles são universais, quando a gente cai aqui numa situação bolsonariana, a gente olha para os outros lados, nós temos a Europa, nós temos o Conselho da Europa, nós temos muitos países na Ásia ou na África que estão numa outra situação, e mesmo na América, e que eles apontam, seja pela considerada declaração, considerado o nível de respeito aos direitos humanos, eles apontam que é um gap, que é uma falha, que alguma coisa está errada, né? Hoje, o mundo inteiro sabe que tem alguma coisa errada no Brasil. Por quê? Porque é uma linguagem comum. Não só porque nós vamos voltar a falar da representação, mas isto é fruto de um novo momento dos direitos humanos. Os advogados, por exemplo, eu já paro essa parte, eu quero ouvir a Júlia. Sim. Né? Os advogados, nesse momento, eles sabem que eles têm que construir um raciocínio para aquele caso concreto
ligá-lo às leis e à Constituição e ligá-lo às convenções internacionais, ligá-lo ao que há de direito internacional, principalmente direito internacional dos direitos humanos. Por quê? Porque assim, apontando, a gente diz, olha, aqui é assim, mas tem países que estão aqui. Então, nós precisamos subir o nosso patamar. Então, enfim, a atividade do advogado é chutar a porta. É chutar a porta. E, às vezes, a gente usa o direito internacional, enfim, para ir alargando os direitos. Essa é a nossa atividade. Como ótimo corintiano que é, o doutor Belisário chuta muito bem. Júlia. Bom, eu acho curioso, porque, ao mesmo tempo que o senhor tem toda a razão, que a linguagem dos direitos humanos é uma linguagem universal, que todos conhecem, tem uma dificuldade muito grande, pelo menos no Brasil, de se entender e traduzir o que são esses entendimentos. O que é a declaração? Os humanos direitos, exatamente. Eu, como comunicadora, eu fico muito impressionada, para não dizer abismada, com a falta de entendimento do que significa essa Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí eu me lembro de um episódio, trabalhando em conjunto com a Comissão Arnes, inclusive, que eu estava ali tentando levar para a imprensa tradicional brasileira uma pauta sobre os Waimiri-Atuari, em Roraima, e a construção do linhão de energia, né, que liga Manaus a Boa Vista. E eu descubro que um grande jornal de grande circulação, grande relevância no Brasil, estava tratando esse assunto no caderno de Economia e Mercado. Quer dizer, o que acontece? Quer dizer, é um desrespeito à Convenção da OIT, que obriga o Estado brasileiro a fazer a consulta aos índios, quer dizer, é um desrespeito aos direitos indígenas e aos direitos humanos, e que a imprensa brasileira trata como uma questão econômica, pura e simplesmente. Se a gente entendesse economia como algo a serviço da humanidade, tudo bem, mas a gente não entende assim, né? Quer dizer, a gente sabe como que o tratamento, essa falsa oposição entre desenvolvimento e garantia de direitos é uma coisa que tem sido cada vez mais forte no Brasil, né? Como que a gente leva isso para como a gente traduz isso? Para que eu não tenha de interrompê-lo com o intervalo, eu vou pedir que você responda para a Júlia no próximo bloco, que eu vou fazer um rápido intervalo, lembrando a você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter o canal e a Rádio Brasil Atual no ar, para que você contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça a sua assinatura. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o advogado com vasta trajetória na defesa dos direitos humanos, Belisário dos Santos Júnior, que responde a Júlia. Bem, um pouco atrasado, eu digo que é uma honra estar aqui. Ué, é uma honra estar aqui, nossa. Meio atrasado. Eu tinha te falado fora do ar, mas é preciso que o ar registre também. Então, Júlia, você se refere à Convenção 69 da OIT. As pessoas às vezes nem sabem o que é isso, mas na realidade a Convenção da OIT que mostra como se protege o direito dos indígenas, que é a proteção à floresta, da mesma intensidade da proteção em relação às terras, como os rios, e por isso que não dá para os indígenas conviverem com a exploração de minério, com a exploração da madeira, porque o trem de vida deles, vamos dizer, aceito hoje, enfim, antropologicamente, eles não podem ser mandados de um lugar para outro. As populações tradicionais não podem fazer isso. Com as populações tradicionais, a gente não pode fazer isso. Então, aparentemente, alguém desse governo ameaçou sair até da Convenção 69, eles nem sabem se pode, se não pode. Eles dão declarações, como vem a bola, eles chutam, né? Eu acho também que nós temos que ter um certo cuidado para explicar como são importantes essas declarações, essas convenções, e esses movimentos dos ativistas,
Se vocês me permitirem um exemplo, eu estava numa reunião da Comissão Internacional de Juristas recentemente e eu dizia para eles o seguinte: eles tinham acabado de redigir uma declaração sobre a Turquia. E eles redigem, eles vão ao lugar, visitam, etc. E eu falei, eu vou dizer a vocês uma coisa. Prenderam um turco no aeroporto do Brasil, há meses atrás, iam extraditá-lo para o governo democrático da Turquia. O advogado me pede uma declaração sobre como estava a situação na Turquia. Eu peguei eu dizia a eles, eu peguei essa análise que vocês fizeram da situação na Turquia, pus no papel e mostrei ao ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: dá para extraditar para esse governo que tem 200 juízes presos, que tem uma campanha contra os ativistas, tem uma campanha contra os advogados? Eles ficaram me olhando, eu falei assim: então vocês com esse trabalho soltam pessoas, vocês são a liberdade. E muitas vezes esses instrumentos internacionais, eles têm relatores, têm visita de relatores, eles têm armas incríveis como este financiamento só libero se essa situação se resolver. Eles têm um eco internacional, um amplificador internacional para algumas situações. Então, essas situações, é importante que se diga, essas declarações salvam vidas. Elas representam, na Argentina, da ditadura argentina, o Brasil não era muito afeito a usar os mecanismos internacionais. Uma coisa curiosa, nós avançamos. Mas os argentinos, sim, relatores visitaram a Argentina durante a ditadura e tiraram presos da cadeia. Quando eu vou a missões internacionais, a primeira coisa que eles querem é me fazer visitar alguns presos ilegais, porque a difusão que se dá aquilo solta pessoas. Pode significar a não morte, pode significar a liberdade. A gente precisa arrumar uma fórmula. A ONU, várias entidades começaram a ensinar em desenhos animados. A Anistia Internacional fez um trabalho incrível sobre os direitos humanos, e isso tem que começar. Você é uma grande e importante educadora, a gente tem que começar com a criança. Claro. Quer dizer, agora nós estamos fazendo um trabalho de rescaldo, mas o trabalho é com a criança. Em que medida, Belisário, você acha, por exemplo, a petição da Comissão Arns, com juristas, acadêmicos, na Corte Internacional de Haia, acusando o governo Bolsonaro de práticas de genocídio contra populações indígenas? Em que medida você acha que, de fato, isso possa constranger este governo, que parece perder qualquer senso de limite da insânia? Outro dia, eu ouvi aqui de uma entrevistada esta frase: a barbárie parece que perdeu a modéstia, a extravagância perdeu a modéstia. Em que medida você acha que isto constrange esse governo? Bom, eu teria uma resposta simples para dizer: isso era uma obrigação de fazer. Sim. Era obrigatório fazer isso, não tinha alternativa, fazer ou não fazer. Então era fundamental fazer. Tinha que fazer. Era fazer por quê? Porque sim, o Tribunal Penal Internacional existe não só para julgar ditadores africanos. Eles precisam ser julgados. Também. Né? Enfim, mas de qualquer forma, a situação que nós temos hoje de incitação ao genocídio, de incitação a crimes contra a humanidade, é uma situação real. A Juliana Santos, que foi uma das signatárias da petição, ela deu uma entrevista ao lado. Os jornalistas colocaram uma entrevista com um antropólogo que diz: está na reta final a campanha contra os indígenas no Brasil. Este governo trata os indígenas como intrusos. Sem dúvida. Como intrusos. Quer dizer, quem é intruso, cara pálida, né? Mas era necessário fazer isso. Por quê? Porque se a gente não fizesse, se ninguém fizesse, você estava dando quase que uma garantia de que aquilo não tinha acontecido. Então, mas por que o Tribunal Penal Internacional não dá para fazer aqui dentro? Nós estamos há 11 meses deste governo
20 lideranças foram assassinadas neste ano. Sim. Um dos povos indígenas isolados, nós temos 26, os Avaguajá, eles tinham a proteção, porque eles eram isolados, eles tinham a proteção de uma outra tribo, né, que eram os Guajajaras. O Paulino Guajajara foi assassinado. Ele era intitulado o Guardião da Floresta. Ele foi assassinado. Então, se você não faz isso, se você não dá essa conotação, se você não fala as palavras genocídio, crime contra a humanidade, essas palavras vão ser ditas daqui a 5, 10 anos. E vocês não fizeram nada. Então era necessário fazer isso. Mas não era só uma questão de honra, era na realidade provocar um olhar mais atento que as queimadas já haviam provocado. Aliás, o dia da queimada é importante, porque é aí que se decide levar o caso. Então, quando a humanidade, enfim, a ONU, as Nações Unidas, todo o grupo de nações olha para o Brasil e vê queimadas procedendo, eles falam, pô, mas não tem nada, o que está acontecendo? Vocês não fazem nada? Sim, fez-se uma representação. E agora há um Tribunal Penal Internacional que tem a seu cargo uma coisa que a gente sempre dizia que acontecia. A gente tem um certo, como dizer, não é zelo, a gente tem também não é receio, é um pouco, é desconfortável, é desconfortável você levar o presidente da República a um Tribunal Penal Internacional. Claro que é desconfortável. Sem dúvida. E não é o Brasil que está sendo levado, é o presidente da República. Sim. Com o adendo de que se ele mobilizar recursos públicos para a defesa dele, é um outro problema, de improbidade, inclusive. É ele que está sendo acusado, pessoalmente. Então, quando você leva o presidente da República, algo absolutamente desconfortável, lá fora, as pessoas pensam, mas a situação é grave. A situação é muito grave. Porque quando você fala na Comissão Internacional de Juristas, eu fiz o discurso do jantar em Tunis, em março, eles ouvem aquilo e falam assim, nossa, é grave a situação, sim, mas fica ali. E aí? Tá. Com essa denúncia internacional, a gente põe nos parâmetros. Tá. Você diria, por exemplo, que o fato do Tribunal da OEA ter denunciado o Brasil pelo assassinato do Vladimir Herzog causa mudanças no Brasil? Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela sim responsabilizou o Brasil, mas disse que aquele era um crime contra a humanidade. Sim. Embora um só. Claro. Um só. Sim. Mas ela diz, isto se insere num rol de homicídios, de amedrontamentos, de lesões contra jornalistas. Você lembra quantos, né, você mesmo... Sim. Sim. Quantos correram riscos à época que se matou Vladimir Herzog no DAICOD e depois se fez aquela encenação, mas agora a Corte Interamericana fala, isto é um crime de lesa humanidade. Que quer dizer o quê? Quer dizer, crimes cometidos com caráter sistemático, isto é, de forma estruturada e massiva, ou seja, em grande quantidade. Isso sai do domínio de um simples juiz e passa para um domínio maior internacional. Faz favor. Um bate-papo. Então tá bom. Tô pegando essa toada, né, que é falar do Brasil 2019, falar da atual conjuntura, do que é esse governo. Eu acho que a gente está diante de um problema muito grande, que é de ver a incorporação do estado de exceção num estado democrático de direitos, e aí eu não estou dizendo só da perspectiva formal, né, jurídica, mas eu estou pensando junto com o filósofo italiano Giorgio Agamben, quando ele fala, né, do estado de exceção tornar-se um paradigma de governo. E é o que a gente observa no Brasil. Exatamente. É o que a gente tem observado como... nesse sentido em que discurso do ódio é banalizado, enfim, vários instrumentos, de alguma maneira, são mobilizados. A gente tem a figura de um presidente, claro, é uma metáfora isso, mas que quase incorpora um poder moderador, né, que é difícil de falar em democracia nesse aspecto. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse cenário, que é
devastador, mas que nos convoca, em certa medida, nós que estamos nesse fronte de defesa dos direitos humanos. E aí eu até estendo, né, porque vai parecer que é uma pergunta que não tem lógica com a outra, mas tem, porque você iniciou a sua outra resposta falando sobre a necessidade da educação em direitos humanos, né? Que esse é um desafio muito grande. E é interessante dizer que a nossa atual ministra de Direitos Humanos, há poucos dias atrás, justificou a criação de um canal de censura, né, que ainda não foi colocado no ar, mas anunciou um canal de censura de professores, de práticas que são realizadas na escola sob suposta viés ideológico, justificando com a Convenção da Costa Rica de 1969. Então, assim, a gente tem uma disputa, inclusive, de significado em torno do que é isso que a gente está chamando de linguagem dos direitos humanos, que acaba sendo cooptada num discurso, muitas vezes, fundamentalista, religioso. Claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo, mas, enfim, né, a gente tem um governo que até mobiliza a linguagem dos direitos humanos de maneira deturpada. Então, uma coisa que eu queria relembrar é que grande parte disso a gente coloca na introdução, nós enumeramos na representação, a procuradora do Tribunal Penal Internacional, várias situações. A FUNAI sendo submetida ao Ministério da Agricultura e nomeiam um homem do agrobusiness para cuidar de índios, quer dizer, uma situação lamentável. E várias situações, CONAMA tendo os seus conselheiros civis diminuídos de 22 para 4, outros órgãos como o CONDECA, eles mudam por decreto uma lei federal que dizia que havia paridade dos conselhos, quer dizer, então eles usam uma técnica que no futuro será analisada, enfim, todos eles presos, claro, será analisada e se dirá, eles tinham que desconstruir tudo. Isso não é uma bobajada. Essa ministra, ela não é boba, ela é tudo menos boba. É uma mulher que veio, ela sabe a que veio. Ela sabe a que veio. Ela veio para desconstruir a política de direitos humanos. Todos eles, em todas as áreas, com uma ou duas exceções, vieram para desconstruir políticas públicas. Então, ela está desconstruindo de um seu jeito desconjuntado e gozado. Eu tenho medo de rir dessas situações. Mas, o que ela faz? Ela solta determinados balões. Quando não pega, porque a sociedade mais ou menos está começando a se preparar. O que denunciar professor, eles voltam atrás. O que AI-5, eles voltam atrás. Mas eles, de novo, insistem. De cada vez. Parece que há uma distribuição de papéis, como se fora num teatro. E agora você fala do AI-5, porque nós precisamos criar um discurso que seja contrário ao discurso que a gente já achava que era o patamar de civilização que a gente tinha atingido. Nós temos que desconstruir isso. Nós passamos anos, as mulheres passaram anos nos ensinando que a mulher é livre, ela é dona do seu corpo. Os meus netos têm aquela história, meu corpo, minhas regras, etc. E agora, nas escolas, falam, não, espera aí, não é bem assim. Claro, não nas escolas que eles frequentam, mas vai ser mais ou menos assim. Não, a mulher é para ser servil ao homem. E um pastor dessas igrejas que está no topo, ele já estava por causa do dinheiro que ele tomava dos fiéis, mas um desses pastores falou que a mulher não pode ter mais cultura e mais formação que os homens. É aí que eles querem chegar, eles querem voltar, mas assim como o ar, a água é incompressível, esses movimentos são incompressíveis. Claro, eles falam o que eles querem, eles têm sempre um jornalista que está com o microfone ligado, até quando eles não esperam, mas de qualquer forma, eles querem produzir um efeito. E aí agora nós estamos nos ligando, como você falou no início, nós estamos nos ligando meio devagarzinho. Nós não imaginávamos que ia ser nessa velocidade. Cada dia tem uma coisa, cada dia eles querem desconstruir uma coisa. Entendeu? E isso já libera. Isso que você falava de Paraisópolis, essa morte das 9 pessoas, eu teria que dizer o seguinte: polícia é comando, é disciplina e é treinamento. As três coisas não existiram.
Se a versão de que eles estavam lá para combater o baile funk fosse real, não pode deixar o baile funk se instalar. Seria uma ação preventiva. Mas se a ação era para combater 2 supostos motoqueiros que tinham entrado, também um grupo de PMs não consegue fazer isso. E aí também faltou a cadeia de comando, faltou tudo, dizem por aí, não foram cumpridos os estándares, mas o bom senso exige que isso não se fizesse, entendeu? Pegue momentos anteriores da cidadania em São Paulo. Na minha época, curtos 6 meses na frente da Secretaria de Assuntos Penitenciários, houve 21 rebeliões. Morreram 3 pessoas armadas no confronto com a polícia, e na cela que morreram 3, salvaram-se todos os demais, porque os PMs não atiraram naqueles que não estavam armados. Um tenente saiu ferido, enfim. Ou seja, o Núcleo de Estudos da Violência diz, numa ação grande, poderosa, só morre gente de um lado, a coisa está mal explicada. Só sai ferido e morre gente de um lado, está tudo mal explicado. E no caso de Paraisópolis, desapareceu até a moto, né? Quer dizer, não pegaram os bandidos, não pegaram a moto. Ninguém viu, né? Ô, Júlia, eu vou te fazer uma proposta. Diga. Eu vou fazer um intervalo agora e eu abro o terceiro bloco com a sua questão. Tá bom. Tá legal? Tá. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o advogado Belisário dos Santos Júnior, incansável defensor dos direitos humanos neste país, e não é de hoje, é de muito tempo. É desde a ditadura, quando ele, como você viu na abertura, quando ele defendeu o preso político. Esse é o Belisário. Júlia. Eu, antes de vir para cá, eu estava recuperando algumas informações, dados de pesquisa sobre letalidade policial, né, a violência policial extrema no Brasil. No ano passado, mais de 5.000 pessoas foram mortas pela polícia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Houve um aumento de 20% da violência policial. Quer dizer, a gente não tem muito o que comemorar nesse aspecto, né? E o que eu fico um pouco impressionada é que, quer dizer, você está falando de morte de 9 jovens de 14 a 23 anos, né? Gente que tinha vida pela frente, que tinha um dos meninos de 14 anos, que era o Gustavo, que nunca tinha ido ao baile funk. Foi pela primeira vez, né? Então, assim, como que não cai ninguém do governo? Como que o governador vai para a imprensa dizer nós lamentamos, vamos investigar? Quer dizer, ele, no fim das contas, é responsável. No dia seguinte, estava no Rio, recebendo a inscrição do Bebiano no PSDB. Pois é isso. Quer dizer, como é que esse... mortos da maneira como foram encurralados pela PM. E eu fico impressionada, porque eu acho que a morte das pessoas é... banalizada. Completamente. Isso. Quer dizer, não provoca uma demissão, não provoca uma queda de alguém. Os 6 policiais foram afastados para investigação, mas, assim, em outros tempos ou em outras democracias... Eu quero acrescentar, né? Porque nesses tempos de defesa do excludente de ilicitude, nesses tempos, e como a Júlia já fez referência, em que a sociedade faz essa distinção idiota entre humanos direitos e direitos humanos. Para quem como você, além de ter a postura histórica que você tem, mas que foi servidor público num determinado momento, secretário da Justiça do governo Mário Covas, eram outros tempos, e também cuidou do sistema carcerário, como é que faz, Belisário, para que a gente consiga impedir que esta questão seja uma luta ideológica? Porque esta não é certamente uma luta ideológica. Como faz? Esse é o meu medo. Desta batalha nós estarmos perdendo. Quando eu vejo as reações
dos ouvintes da Rádio CBN, dos leitores da Folha de São Paulo. Não é só as redes sociais, as antissociais. Estou dizendo, assim, daqueles leitores e ouvintes com os quais eu tenho contato, que põem em dúvida, você está defendendo bandido? Quer dizer, esses 9 meninos viraram bandidos por definição para uma faixa da população. Como fazer? Desculpa, mas como fazer? Veja, essas situações que nós enfrentamos lá atrás, como desocupação de áreas invadidas em São Paulo. São Paulo nunca, de 95 a 2000, nunca ficou com áreas invadidas, sem que o mandado da justiça fosse cumprido. Quando recuperávamos, vamos dizer, os espaços de presídios que tinham sido as tentativas de motins, etc., havia um planejamento. A gente pensava para entrar num presídio, a gente pensava, e até o último momento a gente pensava em levar a negociação para que não houvesse, para que não caíssem bandidos. Não, eram pessoas. Eu contabilizava pessoas. Se morressem 50, não ia dizer esses são bandidos, esses... Não, são pessoas. Hoje é a mesma coisa, mas aquilo que eu falei, aquilo que foi descumprido de comando, de disciplina, de treinamento, acresce-se agora uma coisa sobre a qual você falou, que é a história do ódio. Em Paraisópolis foi morta uma PM há um tempo atrás, morreu um outro PM há algum tempo. Como acontece, infelizmente, a letalidade policial é muito forte. Morreram 60 pessoas o ano passado aqui. É muito alta no Brasil também. Né? E ainda que a taxa de homicídios no Brasil, principalmente em São Paulo, esteja em queda, a letalidade policial está em alta. Exatamente. Quer dizer, é um movimento contrário. Mas, como fazer, você fala, né? Quer dizer, eu não sei se a gente precisa, quando eu olho para a Polícia Militar e vejo a Polícia Militar descer num lugar inacessível para tentar resgatar um piloto que já tinha perdido a vida, um lugar inacessível, vão 30 policiais do COI ontem, descem num lugar inacessível, resgatam um piloto, entregam o corpo para a família. Quando eu vejo inúmeras coisas acontecerem, eu vejo oficiais que serviram comigo do batalhão de choque, as pessoas falavam, mas veio o batalhão de choque. Eu falei, sim, graças a Deus veio o batalhão de choque, porque eles estão mais preparados. Então, quando eu vejo oficiais fazendo exames de final de curso sobre direitos humanos, sobre rebeliões, como o controle democrático da rebelião. Por outro lado, eu sei que esses oficiais, eles não estão mais, mas há uma pleia de oficiais excelente. Mas o comando precisa dizer as palavras. O que vale aqui hoje? É isso o soldado quer saber. Qual é o instrumento que eu toco? E, infelizmente, eu acho que o que está prevalecendo nós estamos providenciando, não se preocupe, nós estamos providenciando um instrumento de excludente de ilicitude, que já foi por medo, surpresa ou emoção, mas agora é quase que morreu em ação, está resolvido. Então, eu acho que isso matou em ação. Tá, não digo, a vítima morre em ação, a gente tem um excludente. Então, eu acho que agora isso começa a influir. Parece que foi liberado isso. Belisário, nós temos um governador no Rio que fala em atirar na cabecinha. Nós temos um governador em São Paulo que dizia vai entrar deitado no cemitério. Nós temos um presidente da República que por 17 vezes quer fazer o excludente de ilicitude. Sim, mas por outro lado é uma coisa. Sim, isso influi no policial. Sim. A gente fala que a tropa é a imagem do comandante. Claro. A tropa é a imagem do comandante. Claro. Eu lembro que em algumas desocupações de presídios, enfim, liberação de reféns, eles falavam, o senhor quer dar uma palavrinha para a tropa? Eu falava, eu?
Não, quem tem que dar a palavra é o comandante deles. Claro. É lei para eles. Claro. E o comandante deles dizia, não atira, se ninguém atirar, não atira. Entendeu? Essa era a lição. O que aconteceu na minha última rebelião, mas enfim, foram 3 mortos, os 3 estavam armados. E saiu antes deles, dos presos morrerem, saiu um tenente ferido com um tiro no pescoço. Então, há uma linguagem, quando você comunica o que você quer da tropa, você consegue o que é da tropa. Em desocupação de presídios, quando voltavam, depois que tudo feito, no rescaldo, saía a PM, de repente os presos chamavam a PM de volta, porque os guardas penitenciários faziam tudo, chutavam televisão, crime importante, e rasgavam as cartas das mães, crime, enfim, máximo, né? Claro. E a PM ia. Era a mesma PM, não é outra PM, é a mesma PM. Então, PM é comando. O que está acontecendo, olha o comando. Tá, mas eu te pergunto, essa aí para mim é uma questão central, que tomara que eu esteja enganado. A PM é uma criação dos tempos da ditadura. A PM não mudou substancialmente de lá para cá, no sentido de ser treinada para enfrentar o inimigo e não para proteger a cidadania. Estou dizendo nesse aspecto. A sensação que eu tenho é que a nossa polícia militar, ela é muito mais preparada para a guerra do que para a manutenção da paz. Eu estou enganado, Belisário? Não, acho que você não está enganado, não. Mas eu dizia isso. É a linguagem do momento. É a linguagem do momento. Agora é o momento de pegar aqueles manuais que estavam empoeirados já, que diziam do inimigo, a linguagem da segurança nacional. Isso vai voltando aos poucos. Este é o lugar onde morreu um dos nossos, morreu uma das nossas. Sim. Entendeu? Isso pode ter acontecido, a gente ainda não sabe, mas a forma atabalhoada da ação mostra que tem alguma coisa de pouco mais do que excesso, mas alguma coisa de ódio nessa história. Pegando o que a Júlia mencionou, você acha que o governo Dória corre o risco de ter um carimbo, como teve o governo Fleury, dos 111 mortos do Carandiru, com esses 9 meninos de Paraisópolis? Claro, veja, o governo Fleury, ele fez uma cartada, ajudado pela Anistia Internacional, e cria a Secretaria de Administração Penitenciária. Né? Eu acho que foi uma excelente cartada, importante, que hoje é uma administração penitenciária, é um secretário só para isso. Sim. Então foi boa. Precisa ver se... precisamos juntar 2 fatores. O governador precisa dar uma cartada importante, e precisa ter uma publicidade dessa cartada verdadeira. Mas lembremos, Belisário, que não faz muito tempo ele queria extinguir o cargo da ouvidoria, doutor Mariano, queria tirar o doutor Mariano da ouvidoria da polícia. Mas você vê que nesse caso, o Mariano não pode ser o bode expiatório, porque esse caso explodiu. Não, eu sei. Esse caso explodiu. Não, mas eu diria a você que o Mariano só não foi posto para fora, ou só não extinta a ouvidoria, porque houve a tal reação. Houve lá um ato no Lago São Francisco. Esse era um projeto de um deputado do PSL. Isso, PSL. Com o apoio do Dória. Claro. E essa foi uma das primeiras coisas que a Comissão Arnes fez. Sim. A Comissão Arnes nasce dessas coisas de ódio, né? Desse discurso de ódio. No final do ano passado, a gente falou, bom, o homem ganhou, mas o discurso era muito forte. Isto. No segundo dia, depois da eleição, eu, não sei se outros aqui, mas você e eu recebemos uma comunicação de que havia 700 pessoas que eram consideradas indesejáveis. Exatamente. E que voltou a circular de novo agora. Exatamente, mas é a mesma. Exatamente. É a mesma. Eu digo sempre que eu me refiro, se você quiser fazer uma festa animada, quiser casar com gente interessante, pegue essa lista dos 700, que não tem nenhum ali que vai te decepcionar. Só tem gente boa. Só tem gente boa, alegre, engraçada, ousada, né? Ousada, enfim. Mas o que eu dizia é isso, quer dizer, quando vem esse discurso de ódio, a gente temia o discurso. Tanto que no estatuto da Fundação, a Júlia participava nessa época, a gente fala do discurso de ódio e dos crimes consequentes, são os crimes de ódio. Né?
E esse discurso de ódio, ele pegou todo mundo, ele pegou as redes sociais. Hoje tem aquele cidadão com quem você não fala. Por que você não fala? Não é porque ele é do presidente da República, é porque ele ofendeu você pessoalmente. Sim. Ele falou, como é que você defende isso agora, os humanos, os humanos que não são direitos, enfim. Essa bobajada, ela começa de um ato de reflexão da igreja, principalmente da igreja católica. Quando a igreja católica cuida dos presos políticos e a gente sai daquele regime, a comunidade carcerária, os mais pobres, falam assim, acabou a brincadeira, agora é preso normal, pode apanhar, torturar, que acabou. E aí Dom Paulo começa a estruturar a pastoral carcerária, já existia, mas a melhor estruturar, e aí vem essa história que é necessário proteger os presos. E por quê? E eu vou dar um dado que é estarrecedor, vocês conhecem, mas outros não. Nós temos quase 724 mil presos. 32% não foi julgado. Não foi julgado. É preso temporário. Porque agora essa prisão preventiva, ela serve ela já cumpre a finalidade antecipada. Já vamos tirar do meio social aquela pessoa, seja pobre, rico, não importa, mas vamos tirar do meio social aquela pessoa. Quando eu me formei, tinha uma história de 81 dias. Está preso há quanto tempo? 79. Vai ser solto daqui a 2 dias, não gasta dinheiro comigo e tal. Hoje, o próprio jornalista fala assim, é temporária a prisão, porque temporária é 5 ou 10 dias, ou é aquela prisão que não tem prazo? Isto. Não tem, a prisão preventiva tem prazo, tem justificativa. Quando o juiz solta dizendo, esse cidadão não pode mais coagir as testemunhas, por quê? As testemunhas já foram ouvidas. Sim. Então tem que soltar, por quê? Porque antes da condenação definitiva devia ser a regra, mas não é. 32% de pessoas estão presas no mesmo sistema sem saber se serão culpados ou serão inocentes. Ou seja, tem muito inocente preso e a gente trata como se fôssemos bandidos, etc. Belisário, como última questão, infelizmente, você está com 72 anos. E numa prece, Vai fazer 72. Você é de 48, eu fiz a conta, a gente erra muito na aritmética, mas essa conta eu ainda sei fazer. Mas que nessa altura é importante. É importante, tá certo. Fala para nós, de coração aberto, honestamente, você imaginava, 10 anos atrás, que você estaria de novo nessa batalha? Eu sei que você nunca abandonou esta batalha do ponto de vista da conceituação, mas estou dizendo, você se imaginava, 10 anos atrás, que você ia estar junto com um bando de gente respeitável e querida, numa comissão Arns, que fosse necessário recriar a comissão de Justiça e Paz que o cardeal Arns há 10 anos atrás eu trabalhava com temas de memória e verdade. Não é que são igualmente importantes, sem dúvida, igualmente importantes, mas eu não imaginei que a gente ia trabalhar para liberar pessoas, para não deixar matar pessoas. Afinal de contas, enfim, eu vejo hoje a Comissão Arns e outras comissões, sim, jovens advogados, sim, se mobilizando, alguns dos quais integram esse CADU, que subscreveu, né, o Coletivo, sim, de Advogados pelos Direitos Humanos, jovens se liberando e vindo à Comissão Arns dizendo, nós avançamos com esse tema, se interessar a todos. Então, o que eu estou vendo agora é uma solidariedade que eu vivi na época da ditadura. Sim, tá. Na época da ditadura, hoje perguntam qual era o sentimento. Eu falava medo e alegria. Isso. Medo porque você nunca sabia, a repressão não tinha cara nem... Isso. Mas alegria porque todos estávamos do lado dos direitos humanos. Nós estávamos sempre... se não estávamos, pelo menos na minha roda, não tinha ninguém que não estivesse. Sim. Não tinha nenhum general que fosse parente, etc. Os que eu conhecia eram as pessoas de bem, vamos chamar assim. Né? Hoje a gente não sabe... de que lado vem a próxima, de que ministro e de que secretário, isso, de que diretor da Funarte, sim, vem uma pérola, como os Beatles são responsáveis pelo aborto. E eu não imaginei que eu ia estar estudando o acordo entre Brasil
e os Estados Unidos, pelos quais nós teremos que expulsar quilombolas das terras que eles habitam, e eles habitam por um direito de propriedade que é coletivo e constitucional. Então nós estamos vendo o descumprimento da Constituição e das leis e das normas internacionais a todos os dias. Isso acaba em impeachment? Isso acaba em impeachment? Não, a nossa Constituição, ela diz o seguinte: acaba em impeachment, estamos entre amigos, então Sim. Vamos deixar de lado. A história de crime de responsabilidade Sim. É uma outra história. Acaba em impeachment se você perdeu o apoio popular de alguma forma, mas principalmente o apoio parlamentar. Se você tem um governo que caminha para uma situação difícil economicamente e se você não contenta os parlamentares com suas emendas. Né? Se você chegar numa situação de queda da economia, de embate com o Congresso tem essa moeda, é uma moeda de troca com eles. Só acaba em impeachment nessa situação. O crime de responsabilidade já foram cometidos vários. Sem dúvida nenhuma. Crisley, Júlia, muitíssimo obrigado. Obrigada. Por estar aqui conosco. Belisário, um prazer enorme sempre te ouvir. Meu coração. Quero agradecer muito a você que nos vê, lembrá-lo que o Entrevistas, toda quinta-feira, às 10 da noite, tem aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, no YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta, que para nos apoiar, basta acessar o endereço catarse.me/TVT e dizer para você que até semana que vem, mas não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,